Se você já se perguntou como você faz para apresentar um check-in ou uma reunião com seu cliente de resultados de forma profissional, esse vídeo aqui é para você. Seja muito bem-vindo, meu nome é Vinícius Fernandes, sou coordenador e líder de projeto aqui na Alex Company, atualmente gerenciando aí quase 50 projetos e hoje trago para você a forma correta de você se portar e os detalhes que você precisa observar numa reunião de check-in de apresentação de resultado com o seu cliente, perfeito? Se você não me segue ainda, tem os links aqui embaixo, consultoria, mentoria para você que está iniciando no tráfego ou está buscando até mesmo uma estratégia e expandir os seus conhecimentos e não esquece de conferir o link na descrição caso você esteja buscando uma assessoria completa para alavancar os seus negócios. Então, sem mais delongas, vem comigo. E não esquecendo, se você gostou já sabe, deixa o seu like, o seu comentário aqui, que me ajuda e me incentiva cada vez mais a estar trazendo conteúdos novos para vocês, como esse aqui. Esse conteúdo aqui, ele foi pensado em 3 pilares importantes, tá? Então, cada um desses pilares aqui vai trazer uma série de coisas que a gente precisa estar observando para estar fazendo essa reunião de forma correta junto ao nosso cliente, perfeito? Então, vamos lá pelo primeiro pilar. Começando no pilar 1, o que nós temos é o seguinte, a apresentação visual. No mundo do marketing digital, no mundo de assessoria, enfim, qualquer coisa que você faça relacionada a essa parte que envolva reuniões junto com o seu cliente, a apresentação visual é algo que o seu cliente vai levar muito em consideração desde a primeira reunião que você for fazer com ele, porque ela transmite ou não autoridade, dependendo de como você se portar, dependendo do que você estiver vestindo, perfeito? Então, na apresentação visual, trago aqui alguns pontos importantes que você precisa estar observando. Alguns deles você pode até acreditar, achar que não faz tanto sentido assim, que são só detalhes, mas acredite, detalhes importam e isso é um game change frente ao seu cliente, obviamente juntamente com o resultado. Na apresentação visual, alguns pontos que você tem que considerar é o seguinte, é o ambiente que você está. É interessante que você não esteja em um ambiente muito poluído visualmente, você esteja em um ambiente mais clean, um ambiente mais limpo, um ambiente mais organizado. Aqui, por exemplo, eu trago para vocês uma parede lisa, uma parede vazia, eu não tenho nenhuma estante aqui atrás de mim, mas se você tiver, não tem problema, é interessante só que todas as coisas que estiverem na sua estante estejam organizadas. Também é muito comum você utilizar algum fundo, né? Algum fundo que acabe preenchendo ali como se você estivesse no escritório ou algo parecido, até mesmo para camuflar. Acredito que não seja tão interessante você utilizar aquela opção de embaçar a sua tela, tá? Porque aquela opção lá, mesmo assim, se tiver alguma movimentação atrás de você ou algo do tipo, vai acabar chamando a atenção também do seu cliente, porque os nossos olhos, eles tendem sempre a direcionar para onde está o movimento. Então, se eu estou olhando para você agora e atrás de você passar uma pessoa, esse movimento vai puxar o meu olho para prestar, tende, né, a puxar meu olho para prestar atenção para aquilo que está em movimento, tá? Iluminação, muito importante, não esteja em um ambiente muito claro, com uma luz muito forte no seu rosto, mas também não esteja em um ambiente totalmente escuro, porque senão dificulta a sua visualização. Pessoal, um ponto muito importante aqui que muitas pessoas falham e a gente não pode ter esse erro é o que? A apresentação pessoal é algo também muito importante, esteja bem vestido. Hoje eu estou aqui junto com vocês de camisa social, ela não está amassada, obviamente vai acabar amassando um pouco com o movimento do corpo, mas aqui eu estou com a camiseta lisa, não estou vestindo camisetas normais ou com a gola aqui toda desengonçada, desembaraçada. Também a minha barba, eu que utilizo barba, ela está alinhada, está bem tratada, penteada, balme e tudo mais. Se você é uma mulher, é interessante que você esteja com uma roupa também adequada. Você não precisa passar quilos e quilos de maquiagem, não tem essa necessidade, mas é importante que você esteja assim com uma maquiagem leve justamente para transmitir esse cuidado pessoal, essa boa apresentação, porque você pode até acreditar que não, mas no mundo do marketing digital as aparências importam, na internet as aparências importam e o seu cliente vai julgar você com certeza da mesma forma que você também tende a julgar ele pela roupa que ele está vestindo, perfeito? Vestimentos já acabei de comentando, postura. A postura é muito importante também, não esteja arqueado, não esteja já jogado na cadeira de qualquer jeito, é interessante que você observe esses pontos justamente para que transmita essa autoridade. Uma postura ereta, tranquila, ombros relaxados, sem braços cruzados, porque os braços cruzados
tendem a transmitir uma posição de defesa, então é interessante que você não utilize e sempre olhando no olho do seu cliente e prestando atenção de forma genuína no que ele está falando para você também. E o tom de voz também é muito importante, que você mantenha um tom de voz alto e em bom tom, onde você consiga trazer aí um equilíbrio entre não estar falando muito alto, também não estar falando muito baixo, que dificulta aí a compreensão do seu cliente. Mantenha o tom de voz estável, compreensível, para que ele consiga também entendê-lo e na sua voz você também consegue transmitir a autoridade que você precisa nessa reunião, perfeito? A apresentação pessoal aqui eu poderia entrar um pouco mais a fundo, mas acredito que os pilares principais são esses aqui que eu acabei de detalhar para vocês. Se vocês tiverem outros detalhes, também podem estar levando em consideração, não tem problema nenhum. Visa agregar cada vez mais a essa apresentação pessoal de vocês. No pilar 2, nós temos a respeito dos nossos documentos de check-in, nossos documentos de apresentação de resultado, como você queira chamar, tá? O importante é que a gente precisa também prestar atenção a alguns detalhes aqui nessa questão de documento. Por exemplo, layout. O seu layout precisa ser padrão, ele precisa estar bem construído. É interessante que ele esteja bem construído, é interessante que ele mantenha sempre alguns detalhes importantes, como a questão da organização das informações, a qualidade das imagens. Não coloque prints que estejam com baixa qualidade, cortados de qualquer jeito nesse documento do seu cliente, porque afinal é a apresentação de como você está tratando o projeto dele também. Português correto, cidades com nome maiúsculo, organização das informações, pontuação, acentuação, tudo isso precisa ser levado em consideração. Porque imagina eu entrar na reunião com o meu cliente, aí eu vou lá e coloco algumas informações de qualquer jeito, não observo alinhamento, não observo a disposição, a distância entre os elementos. Num elemento eu coloco ponto e vírgula, no outro elemento eu não coloco nada, no outro eu coloco um ponto final. Imagina como isso vai ficar aos olhos do seu cliente. Parece besteira, mas não é. Os clientes pagam caro e eles esperam essa qualidade, esse esmero no trabalho que vocês exercem também na parte de documentação. Detalhes em alinhamentos, não jogue um slide, um título lá no canto e o outro slide o título fica no meio ou no outro lado, ele fica com uma cor diferente. Mantenha o padrão estabelecido, não mude essas informações, porque isso vai trazer coerência ao seu documento. E a questão também de slide de feedback, ao final é muito importante que você tenha um slide solicitando o feedback do seu cliente, justamente para que a gente consiga ter esse retorno do nosso cliente. Nem todos os clientes, obviamente, vão falar tudo, isso faz parte, acontece, tá? Mas é interessante que a gente tente puxar essas informações, principalmente nesses projetos em que a gente não está tão satisfeito, e também nos projetos que o cliente está satisfeito também, para conseguir ver o que mais a gente consegue estar melhorando para ele. E no último pilar aqui também, muitíssimo importante esse último pilar, que é o quê? A ordem da reunião. Muitas pessoas não sabem como se conduz uma reunião de apresentação de resultado. Agora eu vou mostrar para você a ordem em que a gente opera nessa parte. Perfeito? Então vamos lá. Primeiro de tudo, a abertura. Inicie a reunião com o cliente sem entrar diretamente no assunto. Pergunte para ele como é que está o clima na cidade dele. Se você segue ele no Instagram, você está acompanhando ele no Instagram e é ideal que você faça isso, olha os stories dele, veja o que ele postou, se ele foi para academia, se ele foi para praia, se ele voltou de uma viagem. Pergunte para ele como está a semana dele, pergunte para ele se está com muito serviço, como é que está a família, se está indo bem, se não está indo bem. Pergunte porque você vai conseguir criar uma conexão com esse seu cliente, porque é muito mais interessante do que você entrar diretamente no assunto. Quando a gente entra diretamente no assunto, a gente não cria essa conexão, a reunião ela não tende a ficar mais leve. Então é interessante que você faça esse primeiro rapport com o cliente. A abertura para um feedback inicial do cliente. Alguns clientes já vão querer iniciar a conversa passando feedback, alguns deles vão ser mais diretos sim. Item anterior, comentamos a respeito do slide de feedback, mas caso o cliente queira passar um feedback inicial antes de entrar propriamente na apresentação nos dados,
deixe o cliente falar. Não interrompa o cliente. Obviamente, não deixe ele se estender muito nesse momento, porque senão a sua reunião vai acabar se estendendo durante muito tempo, mas é interessante deixar ele comentar esse primeiro feedback, pelo menos de forma mais superficial, obviamente, caso seja interesse dele. Depois dessa quebra de gelo, essa questão de abertura para feedback inicial do cliente, a gente vai fazer a inserção dos primeiros dados, a gente vai compartilhar a nossa tela mostrando o nosso documento de check-in para o nosso cliente. Nesse documento aqui, a gente vai bater alguns pontos, por exemplo, expectativa quanto ao mês atual, vamos analisar o cenário do mês passado, vamos analisar o cenário do mês atual, para que a gente consiga aí fazer uma projeção do que a gente teve, do que a gente tem, do que a gente pode ser que tenha agora no decorrer dos próximos dias, perfeito? Indicadores do projeto. É interessante que você traga para o cliente os melhores públicos que você teve resultado, os melhores criativos que performaram. Você precisa embasar o seu documento com dados. Você precisa trazer mais dados para o seu cliente. Não é simplesmente dizer que a gente teve um bom volume disso, um bom volume daquilo. Não. Tudo tem que ser baseado em dados. Tá? O que foi realizado até o presente momento, no período em que a gente analisou, fulaninho, então é o seguinte, a gente, nesse mês aqui, a gente teve X volume de mensagens, os nossos melhores públicos foram esses aqui e os melhores criativos que trouxeram maior volume de contatos, de oportunidades para o nosso negócio, foram esses aqui. Mas é interessante que nesse mês é o seguinte, a gente produziu criativos, a gente subiu X campanhas, mexemos em X públicos, testamos interesses novos, testamos abordagens novas, te entregamos um cliente oculto, te entregamos um processo comercial, te entregamos uma análise um pouco mais profunda do teu negócio. Então é interessante que você deixe essas evidências na mesa para o seu cliente, tá? O que será realizado na sequência também muito importante. O que você fez é importante e o que você ainda vai fazer é importante. Se você precisa de novos materiais, solicite novos materiais. Informe que você vai fazer novos materiais. Informe que você vai implementar outras estratégias. Informe que você vai enviar referências no grupo do cliente. Informe que você vai ter uma análise 360 mais aprofundada do negócio dele para trazer mais assertividade e conversão para o negócio dele. Você precisa deixar o seu cliente tranquilo quanto ao trabalho que está sendo realizado junto a ele, perfeito? Lembrando, o tráfego é a 4 mãos, nós temos a nossa parcela de responsabilidade, mas o cliente também tem a dele. Se uma dessas partes aqui falhar, infelizmente, o projeto é quem sofre. Não é nem um lado, nem mais o outro. Obviamente, existe a questão de investimento do cliente, mas é o projeto como um todo que acaba sofrendo, perfeito? Agora sim, a gente vai abrir para um feedback um pouco mais profundo do seu cliente. Pergunte para o seu cliente qual o feedback dele em relação à parceria. Pergunte para o seu cliente qual o feedback dele em relação ao último mês, ao mês atual. Pergunte para o seu cliente qual é o nível de satisfação e segurança que ele está com o projeto e a estratégia que você está implementando. Mesmo que você fique um pouco com o pé atrás. Talvez você esteja assistindo esse vídeo agora e esteja pensando, mas eu não sou talvez tão expert na minha área. Se você seguir tudo isso que eu estou falando aqui, você com certeza vai conduzir o projeto e vai trazer segurança para o seu cliente, mesmo que o resultado não esteja ainda naquilo que você esperava ou até mesmo que o seu cliente esperava. Mas esse feedback é muito importante. Você tem que ter certeza que o seu cliente se sente seguro com a estratégia que você está implementando para o negócio dele, porque ele confiou o dinheiro dele em você e na empresa. O balizamento de expectativa também é outro nível super importante, a gente coloca aqui depois da abertura do feedback, porque se o seu cliente está em início de projeto, ele está reclamando de volume de contatos, primeiramente, a parte de entrada do cliente, de onboard, de planejamento, talvez não tenha sido tão bem alinhada assim. Porém, é importante salientar que alguns clientes também eles não enxergam o cenário como um todo. O que eu quero dizer com isso? Daqui um pouco você está com dados positivos para o primeiro, segundo, terceiro mês de projeto, ou até mesmo mais que isso, e o seu projeto está indo bem e o teu cliente está reclamando, dizendo que ele não está tendo resultado ou que está abaixo do que ele está esperando. Então é importante que você faça, após esse feedback, deixe sempre o cliente falar, colocar para fora o que ele tem para te falar e aí você faz o balizamento de expectativa junto com ele. Fulaninho, seguinte, sei que você relatou, esperava resultados melhores e tudo mais, mas porém,
nosso projeto ele está indo bem por causa disso, disso e disso. Por isso que você precisa ter métricas, você precisa embasar o seu argumento. O seu resultado ele tem que ser baseado em dados, em números, senão você não consegue fazer esse balizamento de expectativa na forma que deveria ser feita. E aí você conduz para um fechamento, informa o seu cliente que daqui X dias a gente vai ter novamente mais uma reunião e qualquer dúvida ele se coloca à disposição no grupo. E aí sempre quando você enviar o documento de check-in para o seu cliente é importante que você coloque a pauta da reunião. O que eu quero dizer com a pauta da reunião? Esse mês aqui a gente vai fazer tal coisa e é responsabilidade nossa, é responsabilidade sua, detalhe isso e trabalhe em cima dessa pauta para o próximo ciclo, aí até o próximo check-in, para que vocês consigam, para que a gente consiga trazer o resultado que o nosso cliente espera. Perfeito? Seguindo esses passos aqui, não tem como você não fazer uma excelente reunião de check-in juntamente com o seu cliente. Se você gostou, já sabe, deixa o seu like, o seu comentário aqui embaixo, que me ajuda e me incentiva. Não esquece de conferir os links na descrição, lembrando que a mentoria ela está aberta, então se você quiser receber uma mentoria para conseguir alavancar os seus negócios e conseguir uma estratégia sólida, validada, que funcione, além de um auxílio na parte comercial, tem o link aqui na descrição, é só me chamar lá. E também, se você estiver buscando uma assessoria, tem o link aqui da Lex Company também para trazer uma estratégia, um portfólio gigantesco que a gente aplica aí em mais de 200 empresas também para o teu negócio. E é isso, e eu te vejo no próximo vídeo.